glória do Senhor está sobre toda a sua criação. E o salmista diz assim: quando eu vejo teus céus, a obra dos teus dedos, e as estrelas que preparastes. Ei, que coisa linda! E aí ele começa a meditar: quem é o homem para que dele te lembres? Porque, amados, quando nós olhamos ao redor e contemplamos realmente quão grande as obras que o Senhor fez, o sol que aquece o nosso dia, quem é que pode olhar para ele, fixar os olhos, né? Sem que perca a visão? Tal é o brilho do seu fulgor, que a gente fica até cego se ficar olhando muito para o sol. E veja, foi Deus que fez. E as estrelas incontáveis, porém Deus conhece cada uma delas pelo nome. Se olharmos e meditarmos no mar, quão grande é o mar, não é verdade? Mas a Bíblia diz que Deus pôs limite no mar. E nós olhamos para o horizonte e ele some de vista. A gente não pode calcular quão grandes são as águas, a quantidade, porque a gente sabe, a gente estudou que esse planeta se chama Terra, mas podia também se chamar planeta Água, porque são mais as águas do que terra, não é? E, então, amados, se a gente meditar, meu Deus, quão grandes são as suas obras, e nós devemos, amados, meditar nisso. Veja que os salmos, quando a gente começa a meditar, ele fala muito da criação, ele fala muito para nós observarmos as grandiosas obras de Deus, porque quando nós começamos a meditar em tudo que ele fez tão grande, nós vemos o seu poder, e nós muitas das vezes olhamos e ficamos limitados, nos sentimos limitados, nos sentimos pequenos. Mas se a gente for olhar, olha a grandeza da criação do nosso Criador. Se ele pega as águas com a concha das suas mãos, ele mediu os céus a palmo, e para ele o globo da terra, ele senta em cima do globo da terra, né? Eu acho maravilhoso essas escrituras de Isaías que falam sobre isso, que o Senhor está sentado sobre o globo da terra. Então aí, quando a gente começa a pensar na grandeza que o nosso Deus é e das coisas que ele fez, a gente começa então a se maravilhar, a gente começa a ficar maravilhado, e isso aumenta a nossa fé. Então nós somos exortados a meditar na grandeza, nas obras das suas mãos, no que ele fez. Porque veja, amado, quando nós olhamos para nós, nos sentimos pequenos e limitados. Quando nós olhamos para as nossas dificuldades, para a limitação das nossas mãozinhas, que ela vai só até onde vai, né, dos nossos pés, da nossa caminhada, os nossos pensamentos, enfim. Mas então nós não podemos olhar para nós. Então olhar para nós e vemos as nossas limitações. Temos que contemplar a criação de Deus. Contemplar a criação de Deus. E veja, ele fala aqui no versículo 2, que da boca das crianças, daqueles que ainda mamam, o Senhor suscitou força para fazer calar o inimigo, né? Quando a gente olha, né, no olhar de um irmão, no olhar de uma criança, nós vemos a mão de Deus. A mão de Deus. Como ele faz, né? Se veja que da criança, Deus traz até o perfeito louvor. Dos pequenininhos, das criancinhas. Então tudo isso, amado, é as obras dele. Nós contemplamos as obras dele, que ele nos fez nascer. Ele nos criou e nos fez nascer. Mas ele vai dizer aqui assim: que é o homem para que o Senhor te lembre? Pouco menor tu fizeste que os anjos, mas de glória e honra o coroaste. Então veja, porque o Senhor, ele também nos fez, amados. Ele nos fez um pouco menor que os anjos. Isso é maravilhoso. Porque o Senhor nos coroou também de glória e honra e nos colocaste nessa terra. O Senhor colocou tudo debaixo do nosso domínio. O Senhor disse: faz com que tenhas domínio sobre as obras das suas mãos. Tudo tu puseste debaixo dos seus pés. E aqui veja, ele começa a contemplar as obras de Deus, e daqui a pouco ele começa a pensar também que o Senhor nos criou e nos coroou de glória e honra, nos deu domínio sobre a terra. Ele colocou tudo debaixo do nosso domínio, debaixo dos nossos pés. E ele disse: domina sobre as ovelhas, sobre os bois, sobre as aves do céu, sobre os animais dos mares. Olha que coisa, mano. Apesar de Deus ter criado tudo tão maravilhosamente perfeito, todos os animais do campo, todas as aves, todos os peixes,
Tudo que nós vemos o criou, mas o Senhor nos criou também ali no sexto dia. O Senhor criou, nos colocou no seu jardim. E o que é que foi que ele disse para Adão? Ele deu uma ordem. Mas quando nós começamos a pensar, porque se a gente não entende a nossa vida, se a gente não entende o que está acontecendo, se a gente não entende o nosso mundo ao redor, nós temos que voltar ao princípio. A resposta está no princípio, né? Todas as nossas respostas, amado, das nossas perguntas se encontram no princípio. Nós temos que voltar lá atrás e ver como que Deus criou, qual o propósito que Ele nos colocou na terra, qual foram as palavras que Ele falou. Amados, isso é muito importante, porque no princípio de todas as coisas, ali quando Deus criou o homem, Ele deu um desígnio, Ele deu uma ordem. Ele falou para o homem: olha, eu te pus aqui no jardim para você cuidar e para você aqui administrar. E você vai cuidar de tudo, você vai dar nome a tudo, você vai ter domínio sobre tudo. E eu quero que você também multiplique e encha a terra. Veja, então, a ordem de Deus no princípio, ela foi específica, ela foi maravilhosa, ele falou, amado, com o ser humano, ele deu ordem, ele diz: multiplicai, crescei, olha aqui, dominai. Uma das palavras muito importantes é dominar, e é essa que nós achamos aqui também no Salmo: fizeste com que ele tenha domínio. Então, essa palavra dominai, o domínio que Deus nos deu sobre as suas obras, e isso é maravilhoso. Deus nos fez o quê? Mordomos. Deus criou todas as coisas e falou assim: agora tu é o meu filho amado, eu te coloquei aí e você vai governar. Deus nos fez governador, dominadores. Deus nos fez, amados, numa excelência tão grande, a ponto de o quê? Adão, ele ficava lá catalogando tudo, ele deu nome às plantas. Amado, tudo que a gente conhece hoje foi dado por Adão. Adão deu nome a todos os animais. Adão deu nome a todas as ervas do campo. Você vê que, olha, ele era tão inteligente, mas tão inteligente, que depois do pecado que a gente perdeu o QI, né? Nosso QI diminuiu de acordo com o pecado, foi diminuindo tudo. Mas veja que o ser humano naquela época, ele vivia muito, né? Eles viviam quase 1000 anos. Matusalém morreu com quase 1000 anos. E então eles viviam muitos. Mas depois que, quando o Senhor chama, né, a Moisés, e ele fala com Moisés, e hoje a minha live eu vou falar sobre isso, porque o Senhor me deu o tema ontem do Salmo 90, eu vou falar exatamente hoje sobre o tempo, né? Eu vou falar sobre o tempo, porque o versículo que Deus me deu foi: ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance o coração sábio, né? O Salmo 90, 12. Então eu vou falar sobre a sabedoria de administrar o tempo, né? Sobre a coisa mais preciosa que nós temos, que é o tempo. Então, mas se a gente observar essas coisas, porque Deus criou tudo perfeito, e quando o homem peca, ele diminui, porque ele chamou Moisés e ele falou assim: olha, agora o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, porque ele tem pecado, a sua maldade se aumentou sobre a terra, então eu não vou mais, né? Então ele diminuiu para, no máximo, a nossa idade de 70 a 80 anos. Então, meu Deus, olha só, né? Porque veja que a gente vivia muito, nós fomos criados para ter vida, né, amados? Enfim, que a morte, a gente sabe que a morte entrou por causa do pecado. O Senhor estabeleceu uma ordem e falou: não com mais, né? Porque senão vocês vão morrer. E realmente morremos. Veja, mas Deus nos criou para ser seres eternos. Aliás, nós temos, amados, nós temos um espírito que nunca morre, né? Nós sabemos que o pó, essa carne vai voltar ao pó de onde veio por causa do pecado. Mas só que nós temos uma alma vivente, nós temos o fôlego de vida que vai voltar a Deus, e esse nunca morre, né? Na verdade, todo ser humano foi criado para viver eternamente, e toda a alma do ser humano, ela é eterna, e é por isso que nós temos que agora fazer uma escolha, porque toda a alma que pecar morrerá, e toda a alma pecou, por causa do pecado todos pecaram. Então precisamos o quê? Do Redentor, da redenção de Jesus Cristo, porque ele foi o justo. Porque o que eu estou aqui querendo trazer aqui para os irmãos entender? Quando Deus criou Adão, criou o primeiro protótipo, o primeiro homem, tipo, ele era o primeiro, ele que ia liderar toda a raça humana.
Então, por isso que o Senhor deu a ordem, domina e se multiplica. Quando Deus deu essa ordem, Deus queria o quê? Que Adão reproduzissem homens igual a Deus. Porque Deus, o Adão é a imagem e semelhança de Deus. Então Deus queria que Adão reproduzissem homens igual a Deus. Homens que seriam justos, né, corretos, homens ali que seriam dominadores, que iam dominar a terra, que ia cuidar da terra, que ia fazer tudo de bom, tudo lindo, né? Só que como Adão e Eva pecaram, aí o primeiro protótipo saiu o quê? No pecado. Aí já começou uma geração no pecado. E a gente vê que o próprio irmão, o próprio filho de Eva primeiro, né, Caim, matou seu irmão Abel. Ali já começou a morte, a desgraça. Deus não criou para isso, né? Deus criou ele para ele criar homens semelhantes a Deus, homens retos, íntegros, mas foram criados no pecado, porque pecaram. E aí, graças a Deus, né, que o Senhor já tinha esse plano, ele falou assim: eu tenho que resgatar agora a humanidade, porque se perderam, eu tenho que resgatar. E a gente vê Deus resgatando desde lá, quando chamou Noé, que Deus disse assim: eu vou ter que destruir da terra o homem que fiz, porque o pecado foi aumentando de uma tal maneira que foi perdendo ali, né, como diz, o controle. Mas Deus, que é soberano, tem o controle de tudo, mas ele disse: eu vou ter que acabar com tudo. Mas ele chama, ele encontrou alguém que andou com ele no meio de uma geração perversa e má que estava naquela época de Noé. Ele encontra Noé, só encontrou Noé. A Bíblia diz que Noé andou com Deus, Noé era justo, temente e bom. Então, por causa dele, Deus chamou ele, a família, fez a arca e conseguiu salvar só apenas sua família, né? Eu até escutei uma mensagem esses dias, o irmão falando, não, acho que foi aqui foi aqui, né? Alguém que digitou, escreveu aqui no canal de alguém aqui, pelo chat, que eu ando aqui por tudo aqui. Ele falou assim: o martelo, o Noé, ele pregou, né, tantos anos lá, e quem estava pregando também era o martelo, porque cada vez que ele batia com o martelo lá, fazendo aquela arca, já era um anúncio, né? Tá vindo a água aí, tá vindo destruição aí, né? Então o martelo pregava também. É forte. Então, mas veja, Deus, ele sempre planejou o resgate do homem, foi chamando ali, foi criando, foi fazendo, e ele planejou, e ele disse: virá a dispensação dos tempos em que eu enviarei o meu filho. Então Jesus é considerado na Bíblia pelo segundo Adão. Por que Jesus vem a figura assim do segundo Adão? Porque o primeiro Adão pecou e ele reproduziu pecadores. Mas veio o segundo Adão, que é Jesus, na semelhança da carne, mas não pecou. Ele foi justo, santo, conforme Adão tinha que ser. Então ali, a partir de Jesus, foi reproduzido agora homens segundo o caráter de Deus. Ele restaurou a humanidade. Veja como é que é lindo esse ministério da reconciliação em Cristo. Porque em Cristo agora fomos feitos nova criatura. Por isso que nascemos de novo. Por isso que os evangelhos vai ensinar e vai falar que nós temos que ser agora como Jesus. Porque andando como Jesus, nas suas pisadas, né, e no seu ensinamento, nós nos tornamos novamente aquilo que era no princípio para sermos, né? Homens totalmente restaurados. E agora todos que estão em Cristo, veja, é produzido agora novas criaturas, homens temente a Deus, homens santificados a Deus. Oh, glória a Deus, que lindo isso, né? Que lindo esse resgate que o Senhor nos fez, glória a Deus, aleluia. Porque a princípio era isso que ele queria. Ele queria que nós, os seres humanos, Adão e Eva, reproduzissem pessoas. Amado, pensa que coisa linda, né? Se o pecado não existisse na nossa vida, se não tivesse entrado no Éden, estaremos eternamente felizes, desfrutando daquilo que o Senhor deu, né? A terra com certeza ia se multiplicar também, mas ia ser um paraíso, porque eles estavam no paraíso, ia ser um paraíso. Então o plano de Deus para nós e sempre foi o paraíso, e ele nos resgatou para voltarmos ao paraíso, né? Sabemos que quando o Senhor nos resgatar novamente, seja pela morte na ressurreição, ou seja no arrebatamento da igreja, quem não experimentar a morte vai subir, nosso corpo será transformado, nós estaremos para sempre com o Senhor, aleluia, naquele princípio que nós vamos voltar naquele princípio que era para ser, que era para ter ficado, permanecido. Nós não teríamos conhecido a dor, nós não teríamos conhecido a morte, se nós permanecêssemos ali sem pecado.
Oh, meu Deus, mas louvado seja Deus que o Senhor nos deu Jesus Cristo, o segundo Adão, que nos restaurou e nos faz agora pelo seu Espírito entender que nós precisamos estar cheios dele agora para sermos homens assim, homens corretos, homens tementes a Deus, homens nascidos de novo, pessoas cheias do Espírito Santo, aleluia, que agora o que? Está cuidando da terra. E para nós, amados, voltou o domínio, porque o homem sem Deus, o homem no pecado perdeu o domínio. Ao invés dele dominar sobre as coisas, são as coisas que dominam ele. Mas quem é dominado agora e está cheio do Espírito Santo, nada domina, nada terá domínio sobre nós, mas o que nos domina é o Espírito Santo, é o Deus dentro de nós. Fomos restaurados, fomos restabelecidos, aleluia, estamos cheios de Deus, amado, e por onde nós passamos, nós vamos produzindo vida, nós vamos tendo domínio sobre todas as coisas, nada nos apegará, nada terá domínio sobre nós. Nós vamos falar assim, nós vamos dizer, olha, em nome de Jesus, aleluia, eu repreendo toda dor, toda enfermidade, eu repreendo toda mal, toda maldade, porque estamos cheios de Deus e por onde passamos nós podemos agora profetizar a vida. Deus nos deu o domínio novamente, podemos dominar, podemos, aleluia, glória a Deus, voltar lá atrás, amados, e sermos essas pessoas que Deus nos formou, nos tornou para ser. Estamos dominando, aleluia, nada se nos apegará, aleluia. Mas veja, amado, o homem no pecado, infelizmente, né? Ao invés dele dominar as plantas, a planta que domina ele. São dominados pelas drogas, são dominados pela cachaça que veio da planta, né? Que é a cana de açúcar, que é tão bom, né? E ele é dominado. Quando ele fica ali embriagado, ele não se levanta mais. Oh, meu Deus, olha que tristeza. Ao invés dele dominar aquilo está dominando a criatura, a criação está dominando ele. Mas Deus nos colocou para nós estarmos por cima e não por baixo. Deus diz, tudo estará debaixo dos seus pés. Eu te coroei, meu filho, de glória e honra. Eu te fiz príncipe sobre a terra, princesa sobre a terra, para você ir, aleluia, e dominar sobre todas as coisas. Essa é a alegria de Deus, amado. Pensa na alegria de Deus de ver um homem, de ver uma mulher, aleluia, que sabe dominar as coisas, que sabe, ele sabe governar a sua casa, ele sabe governar a sua vida, ele anda corretamente, ele anda, aleluia, fazendo bem, glória a Deus. Mas quando Deus vê um ser humano que ele criou, a sua imagem, a sua semelhança, tão perfeito, tão lindo, jogado numa sarjeta, veja, né, ali, amado, jogado, é tão triste. Pensa mais, é igual nós somos pai, mãe. Quem é pai, mãe, tem filho. Pensa, você quer ver seu filho bem, você quer ver seu filho prosperar, você quer ver seu filho se tornar uma pessoa de bem, a sua filha se tornar uma pessoa responsável, um empreendedor. Veja que orgulho, né, para uma mãe, para um pai, ver um filho, uma filha se formando, e ali o que? Trabalhando, ganhando seu dinheirinho, né, fazendo a sua família, a sua casa, e ver o que? Ele dominando, ele bem, governando, porque nós fomos feitos para isso, para governar, para ter o domínio, para ter as coisas. Agora veja como também é triste, amado, né? Ver o contrário, né? Você vê um filho ali dominado nas drogas, você vê um filho na prostituição, dominado ali, né, pelos prazeres. Amados, é muito triste. Então, da mesma forma, amado, que nós vemos, Deus nos vê, porque Ele é um Pai. Ele é um Pai. E veja, por isso que Ele quer resgatar todos nós. Deus quer resgatar a todos. Então vamos orar para que haja um resgate em nome do Senhor Jesus, amém?